Uma Copa do Mundo com estádios lotados, jogadoras que entraram para a história do futebol e uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos. A Copa do Mundo Feminina de 99 foi um sucesso absurdo e mudou tudo que o mundo conhecia sobre futebol feminino. Fica aí que depois da vinheta eu te conto que Copa foi essa. O ano era 1999 e a Copa do Mundo voltava para os Estados Unidos. Isso porque 5 anos antes, em 94, os Estados Unidos também sediaram a Copa masculina, vencida pelo Brasil, e que também foi um sucesso de público num país que não é lá muito fã do futebol, né? O interesse do público por lá crescia a cada ano e as Olimpíadas de 96 provaram isso. Os Jogos Olímpicos de Atlanta foram os primeiros em que o futebol feminino foi disputado e logo de cara já foi um sucesso. Na final, mais de 75 mil pessoas assistiram os Estados Unidos vencerem a China e ficarem com a medalha de ouro. Até então, a Copa de 99 estava programada para rolar nos Estados Unidos e os jogos seriam em estádios bem pequenos. Porém, depois do sucesso das Olimpíadas, a organização da Copa de 99 teve que selecionar 8 estádios bem maiores, sendo 6 desses estádios com capacidade para mais de 50 mil pessoas. Outra mudança foi que na Copa de 99 todas as equipes de arbitragem eram formadas exclusivamente por mulheres. 16 seleções participaram do torneio, 4 a mais que na Copa anterior. E as estreantes dessa vez seriam Rússia, Coreia do Norte, Gana e México. As seleções foram divididas em 4 grupos com 4 times em cada um e as 2 primeiras de cada grupo se classificavam para as quartas de final. O Brasil caiu no grupo B, ao lado de Itália, Alemanha e México. As donas da casa, as americanas, ficaram no grupo A, ao lado de Dinamarca, Nigéria e Coreia do Norte. No jogo de abertura entre Estados Unidos e Dinamarca, mais de 75 mil pessoas compareceram ao estádio Giants, em Nova Jersey, sendo esse um recorde no país num evento esportivo feminino. E logo após a vitória dos Estados Unidos sobre a Dinamarca, o Brasil entrou em campo para enfrentar o México no mesmo estádio. E essa foi uma característica bem interessante implementada pela FIFA nessa Copa. Todos os jogos da primeira fase e das quartas de final foram disputados em rodadas duplas. Ou seja, você pagava o ingresso e assistia 2 partidas pelo preço de 1. E a seleção brasileira já foi enfiando logo uma goleada. 7-1 em cima das mexicanas, com direito a um hat-trick da Pretinha, outro hat-trick da Cici e um gol de pênalti da Kátia. E hat-trick, para quem não sabe, é quando uma jogadora faz 3 gols no mesmo jogo. Somando todos os jogos da primeira fase da Copa, mais de 134 mil pessoas compareceram aos estádios, mais do que o público total da Copa de 95. Na segunda rodada, a Cici estava impossível e fez os 2 gols da vitória brasileira sobre a Itália por 2-0, com direito a um pênalti defendido pela goleira Maravilha e também um pagodão rolando na beira do campo. Na última rodada, o Brasil já estava classificado e enfrentaria a Alemanha para decidir quem ficaria com o primeiro lugar do grupo. E esse jogo era importante porque quem ficasse em segundo lugar enfrentaria o primeiro lugar do grupo A, que provavelmente seria os Estados Unidos. Num jogo bem movimentado, Brasil e Alemanha empataram em 3-3, com os gols brasileiros marcados pela Kátia, pela Cici de novo e pela Maicon já nos acréscimos do segundo tempo. Apesar da classificação e da boa campanha brasileira, os jornais da época continuavam não dando muita moral para a seleção feminina. No dia seguinte ao empate contra a Alemanha, o jornal O Globo dedicou uma notinha de apenas 9 linhas para esse jogo da seleção. A Copa Feminina disputava as atenções com a Copa América Masculina, que seria disputada mais ou menos nas mesmas datas, e aí o interesse pelo futebol feminino, que já não era lá essas coisas, ficou ainda menor. Com o resultado contra a Alemanha, o Brasil se classificou em primeiro lugar e enfrentaria a Nigéria nas quartas de final. As nigerianas surpreenderam e se tornaram a primeira seleção africana a avançar de fase numa Copa Feminina. Em outro jogo cheio de gols, a seleção brasileira abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, com 2 gols da Cidinha e um outro gol da Nenê. Mas a Nigéria voltou para o segundo tempo com sangue no zóio e empatou o jogo, 3-3. O jogo então foi para a prorrogação e pela primeira vez numa Copa Feminina, a disputa seria no famoso gol de ouro. O gol de ouro tem aquela regra que é polêmica, né? Uns amam, outros odeiam. Eu particularmente gosto porque eu acho que dá confusão, ainda que não seja uma regra muito justa. Quem fizer o primeiro gol na prorrogação ganha o jogo, simples assim. Independente do minuto que o gol for marcado, o jogo acaba. E quem inaugurou os
gols de ouro na Copa Feminina foi, de novo, quem? A Sissi. Ela foi autora desse golaço de falta, o seu 7º gol na Copa. Brasil classificado e na semifinal não teria jeito. Brasil e Estados Unidos. O jogo rolou no dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos e também o mesmo dia em que Brasil e Estados Unidos se enfrentaram nas oitavas de final da Copa Masculina de 94. Já na Copa de 99, mais de 70 mil pessoas apoiaram a seleção local e com um gol no começo e outro no fim do jogo, os Estados Unidos venceram por 2-0 e se classificaram para a grande final. Na outra semifinal, a China despachou a Noruega com uma vitória por 5-0 e se classificou para enfrentar as americanas na final. As 4 classificadas para as semifinais da Copa de 99 foram exatamente as mesmas das Olimpíadas de 96. Brasil, China, Noruega e Estados Unidos. A final também foi a mesma, China e Estados Unidos, tanto nas Olimpíadas quanto na Copa, e a decisão do 3º lugar ficou entre Brasil e Noruega. Lá nas Olimpíadas, o Brasil perdeu por 2-0 e não conseguiu ficar com a medalha de bronze. Na Copa, felizmente, a história foi diferente. Depois do empate em 0-0, o jogo foi para os pênaltis, e aí nesse jogo não teve prorrogação e nem teve gol de ouro. A justificativa era de que uma prorrogação atrapalharia toda a programação da TV, já que a final seria realizada logo depois desse jogo. Na disputa por pênaltis, do lado brasileiro, só a Pretinha errou a cobrança. Do lado norueguês, 2 jogadoras desperdiçaram suas cobranças e o Brasil ficou com o 3º lugar. O melhor resultado do Brasil na história do torneio, claro, até aquela Copa de 99. Logo em seguida da disputa do 3º lugar, rolou a grande final entre Estados Unidos e China. O estádio escolhido para a final foi o Rose Bowl, mesmo palco da final da Copa Masculina de 94. Mais de 90 mil pessoas se aglomeraram nas arquibancadas do estádio para assistir a final, um recorde mundial em se tratando de eventos esportivos femininos. Mas o placar novamente não saiu do zero, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. E o curioso é que 3 jogos decisivos em Copas, sejam Copas masculinas ou femininas, já foram disputados no estádio Rose Bowl. A final da Copa Masculina de 94 entre Brasil e Itália terminou 0-0. Aí veio a decisão do 3º lugar da Copa Feminina de 99 entre Brasil e Noruega, 0-0. Em seguida, a final da Copa de 99, Estados Unidos e China, 0-0 de novo. Ou seja, o estádio Rose Bowl não dava sorte para sair um golzinho sequer. A decisão então foi para os pênaltis e com 100% de aproveitamento nas 5 cobranças, os Estados Unidos ficaram com o título e se tornaram a primeira seleção bicampeã da Copa Feminina. A autora do gol decisivo foi a americana Brandi Chastain, que logo após o pênalti tirou a camisa e ajoelhou no gramado para comemorar, numa foto que ficou eternizada e virou capa de jornal e revista nos dias seguintes. Outra jogadora americana, a Mia Hamm, uma das melhores jogadoras do time e 2 vezes eleita a melhor do mundo, desmaiou no vestiário após a partida por conta de uma desidratação e só acordou horas depois. Mais de 1 milhão de pessoas compareceram aos Jogos da Copa de 99, com uma média de espectadores de mais de 30 mil pessoas por partida. A Copa foi transmitida ao vivo nos Estados Unidos e em vários países, e mais de 40 milhões de pessoas assistiram pela televisão. O Brasil não levou o título, mas a Sissi levou para casa o troféu de artilheira da Copa com 7 gols, ao lado da chinesa Sun Wen. A Sissi também integrou a seleção do torneio, sendo a única jogadora brasileira a integrar a lista de melhores jogadoras da Copa. Se a primeira edição da Copa, lá em 91, não atraiu a atenção do público, a Copa de 99 trouxe um ambiente totalmente diferente. Aqui no Brasil, o apoio ao futebol feminino ainda caminhava a passos lentos. Mesmo assim, a seleção brasileira conseguiu uma evolução absurda desde a última Copa. A Sissi, além da artilharia do torneio, foi uma das principais jogadoras brasileiras de todos os tempos. Ela incentivou nomes como a Marta a se tornarem jogadoras de futebol num tempo em que o futebol feminino sofria um preconceito ainda maior do que sofre hoje. Por todos esses motivos, a Copa de 99 nos Estados Unidos foi um verdadeiro marco no esporte e merece ser lembrada para sempre. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever aqui no canal para acompanhar nossa série sobre todas as Copas do Mundo femininas. Por aqui você também encontra histórias das Copas masculinas, jogos inusitados, histórias do futebol, tem um pouco de tudo. Se você curte relembrar as melhores histórias do futebol, considere também apoiar o nosso canal através do Apoia-se. A partir de R$1 você pode colaborar para que a gente continue por aqui contando mais e mais histórias do futebol. No próximo vídeo dessa série a gente vai falar sobre a Copa de 2003, onde finalmente a Marta estreou para o mundo. Se você quiser saber mais, é só ficar ligado aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo jogo.